Olá, pessoal. Então, esta é a parte C da aula 3 do curso A Utilidade das PAs e das PGs. Vamos ver agora mais uma aplicação, que é a propagação de uma doença na população de coelhos, e mais um exercício. Bom, então está lá. Numa reserva animal, a população de coelhos é de 295.245. Uma infecção alastra-se rapidamente na reserva, de modo que, no primeiro dia, há 5 vítimas. Então tá lá. Vamos fazer o desenho aqui, ó. No primeiro dia, há 5 vítimas. No segundo, 10 novas vítimas. Então, no segundo dia, eu tinha as 5 mais 10 novas vítimas, totalizando 15 vítimas no segundo dia. No terceiro, 30 novas vítimas. Então, no terceiro dia, eu tinha 15 vítimas no segundo dia, mais 30 novas vítimas. Então, eu tenho 45 vítimas. Determine em quantos dias a população de coelhos será dizimada, sabendo que a sequência do número acumulado de vítimas obedece a uma PG. Dado 3 elevado à décima é igual a 59.049. Então, veja, ele está falando que a população de coelhos será dizimada, sabendo que a sequência do número acumulado de vítimas obedece a uma PG. Então, veja. Bom, o número acumulado de vítimas no enésimo dia é dado pela fórmula do termo geral. A n é igual a A1, que é o número de vítimas inicial, 5, vezes a razão, que acabamos de ver que é 3, né? 15 por 5, 15 dividido por 5 é 3. Então, a razão é 3, elevado a n menos 1. Então, no primeiro dia eu tenho 5 vítimas, no segundo 15, no terceiro 45, no enésimo dia eu vou ter esta quantidade de vítimas, pela fórmula do termo geral. Então, veja. A população de coelhos será dizimada no momento em que acontecer o quê? Veja, qual que é a população de coelhos? Ele fala que a população de coelhos é 295.245. Então, veja, a população de coelhos vai ser dizimada quando a população de coelhos, que é de 295.245, for igual ao número acumulado de vítimas, que é o enésimo termo, o AN. Né? Então, o número de vítimas acumuladas tem que ser igual à população inteira. Aí você tem a população dizimada. Então, veja, o AN, nós já obtivemos a forma dele, do número de vítimas, né? O número de vítimas é dado por 5 vezes 3 elevado a n menos 1. Então, eu substituo aqui. 5 vezes 3 elevado a n menos 1 tem que ser igual à população inteira de coelhos, 295.245. Então, passo o 5 dividindo, dá 3 elevado a n menos 1 é igual a 59.049. 3 elevado a n menos 1 é igual a... Ele fala quanto que é 59.049. Ele está falando, ó, 59.049 é 3 elevado a décima. Então, eu substituo aqui, ó, no lugar do 59.049, 3 elevado a décima. Mas agora, quando 3 elevado a n menos 1 é igual a 3 elevado a décima? Ora, a base é a mesma, 3, 3. Então, os expoentes têm que ser os mesmos. N menos 1 tem que ser igual a 10. Portanto, n é igual a 11 dias. Então, em 11 dias, você tem que a população de coelhos será dizimada. Então, veja, trabalhando ao mesmo tempo com PA e PG. Então, veja, vamos ver um exemplo aqui, ó, de como a gente trabalha com PA e PG. É simples, é bem simples. Então, veja aqui. Encontrar x e y, de modo que a sequência 15, y e x seja uma PA de termos positivos e a sequência x menos 2, 12, 5y menos 2 seja uma PG.
Então, veja, esta tem que ser uma PA de termos positivos e esta uma PG. Então, vamos lá, pela definição. Aplicar a definição de PA aqui nesta sequência. 15yx é PA, então a gente sabe que y menos 15, que é a razão, tem que dar igual a x menos y, que é a razão. Então, está aqui. Y menos 15 é igual a x menos y. Isolo o y, vai dar 2y igual a 15 mais x. Passo o 2 dividindo, y é igual a 15 mais x sobre 2. Vamos chamar isso aqui de equação 1. A equação de y em função de x. Está aqui. Agora vamos analisar a PG. Ele fala que esta sequência é uma PG, né? Que esta sequência é uma PG. Então, veja, o que caracteriza uma PG? Ora, dividindo o segundo pelo primeiro, que é 12 sobre x menos 2, tem que dar a mesma coisa que dividir o terceiro pelo segundo, que é 5y menos 2 sobre 12. Então, multiplicando em cruz aqui, temos que 12 ao quadrado é igual a x menos 2 vezes 5y menos 2. Então, vamos chamar isso aqui de equação 2. Então, a equação 2 tem x e y. A equação 1 tem o y em função de x. Então, eu jogo o valor de y aqui, ó. Jogo 15 mais x sobre 2 aqui, no lugar do y. Então, como fica? 144 é igual a x menos 2. Copio o x menos 2. Aí, 5 vezes y. Veja, 5 vezes y dá 75 mais 5x sobre 2. Então, 75 mais 5x sobre 2. E copia o menos 2. Menos 2 traz para cá. Agora, fazendo as distributivas aqui, e jogando todo mundo para o primeiro membro, a gente vê que vai dar uma equação de segundo grau. Mas aí a gente sabe como resolver essa equação de segundo grau em x, por Bhaskara. Delta é igual a B2 menos 4AC, o delta vai dar 12.321. Aí os valores de x são menos B, menos 6, menos 61, né? Menos B, menos 61, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 111, sobre 2 vezes o coeficiente de x ao quadrado, 5. 2 vezes 5, 10. Então, um valor de x vai ser 5 e outro vai ser menos 17,2. Então, vamos analisar para os dois casos. Veja. Coloca x é igual a 5 em 1. Se o x é igual a 5 em 1, a gente calcula o y. Então, 15 mais 5, 20 sobre 2, 10. Então, y é 10. Então, quando x é igual a 5, y é igual a 10. Então, a PA é, vamos dizer, como que era a fórmula da PA? A fórmula da PA é 15, y e x. Então, vamos lá. Então, a fórmula da PA é 15, o y que calculamos é 10 e o x é 5. Então, esta é a PA, 15, 10, 5. E a PG? A PG é x menos 2, 12, 5y menos 2. Então, x menos 2 é 5 menos 2, 3, 12 e 5y menos 2. 5y menos 2, 50 menos 2, 48. Então, aqui a PG é aqui, 3, 12 e 48. Agora, quando o x é menos 17,2, quando a gente jogar lá em 1 para calcular o y, menos 17,2 mais 15, menos 2,2. Dividido por 2, menos 1,1. Então, o y é menos 1,1. Então, teríamos uma PA 15, né? Uma PA 15, o y menos 1,1. Opa, mas menos 1,1 não pode. Por quê? Porque não possui todos os termos positivos. Então, já calculou o segundo, deu negativo, já não tem. Então, para x igual a menos 17,2 e y igual a menos 1,1, não tem uma PA com termos positivos. Então, a resposta é esta aqui. A PA é 15, 10, 5 e a PG 3, 12 e 48.